esperança viva. Tua presença, Senhor, eu provei e vi. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, então declare: Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Declare do início: não há nada igual, não há nada melhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. É a tua presença, Senhor, tua presença, Senhor. Eu provei e vi. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Ela é desfeita nessa noite. Tua presença atrai a presença do Espírito Santo, declarando: Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Sim, Senhor, tua glória, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Tua glória, Senhor, neste lugar, nesta igreja, sobre o teu povo. Nós clamamos, Senhor, pela tua glória, e nós declaramos ainda nessa noite: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
Deus declara que Ele está buscando por aqueles que o adorem, mas o adorem em espírito e em verdade. E eu tenho a certeza, meu irmão, que se você está aqui nessa noite não é por acaso. Se você chegou a essa casa de oração, não foi simplesmente por vir a este lugar, mas eu tenho a certeza de que você tem um desejo maior, que é buscar pela presença do Senhor Deus. Nós temos o culto de domingo como culto de adoração, como culto de louvor, de adoração ao nosso Senhor. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir os seus lábios nesse momento. Rasgue o seu coração, rasgue as suas vestes no quesito espiritual, e nesse momento comece a se envolver na presença do Senhor e declare: Senhor Deus, eu vim para adorar-te, eu vim para exaltar-te, eu vim para dizer que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o Rei da minha vida, que o Senhor é o Senhor da minha casa, que o Senhor é quem completa a minha vida, a minha estrutura, é o Senhor que aplana os meus caminhos, o Senhor é o dono de mim, o dono da minha vida. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite e o nosso desejo é adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque sabemos que essa é a adoração que te agrada. Oh Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos. Você pode declarar a Ele o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso. Que nesse momento, meu irmão, você venha rasgar o seu coração e venha dar honra e glória ao Senhor. Não dependa das minhas palavras, mas nesse momento se coloque diante do Senhor como um filho que quer ter uma comunhão maior com o Pai, que quer ter uma intimidade maior com o Senhor, que quer sair do raso e ir profundo espiritualmente, conhecê-lo não apenas de ouvir falar, mas de com Ele caminhar. Que nesse momento você abra os seus lábios e dê honra, glória, louvor e adoração ao Senhor da sua vida. Eu convido você a declarar esse refrão mais uma vez, mas o faça com todo o seu coração, dizendo que se você está aqui nessa noite, foi porque você veio para adorá-lo, foi porque você veio para exaltá-lo, foi porque você veio para dizer que Ele é o seu Deus, o dono da sua vida, o dono dos seus caminhos. Declare com todo o seu coração que você veio para adorá-lo nessa noite e que o seu desejo é estar mais próximo dele. Diga que você veio para dizer que Ele é o teu Deus, o Deus da tua vida. Declare: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Do início, luz do mundo.
te adoramos, Senhor. A nossa alma se alegra, meu Deus, na tua presença, e é por ela que nós viemos buscar aqui agora. Como essa canção veio dizendo, eu vim para te adorar, Senhor. Eu vim com este firme propósito, ó Pai, de adorar teu nome, de buscar a tua presença. É hora de render agora o coração a Deus, cristão. É a hora de se derramar diante dele. É hora de dizer, Senhor, eu clamo pela tua presença. Eu clamo, eu rogo pela tua presença, Senhor. Ah, meu Deus, abra agora os céus para a tua igreja. Abra os céus agora para este povo que veio te adorar, para este povo que veio te adorar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta igreja é adoradora. Esta igreja veio para adorar ao nome do Senhor. Esta igreja exalta a sua presença. É a juventude, a criança, o adulto, é o obreiro, é todo mundo agora entregando a Deus o louvor, entregando a Deus a adoração. Descortina o céu para nós esta noite, Senhor. Descortina os céus agora para este meu irmão que está longe do seu nome, que está longe da sua presença, mas a presença do Senhor é abundante, 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 abundante. Aleluia! Mais uma vez, levante a mão e cante. Eu vim com esse firme propósito de adorar o Senhor. Diz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Diga você, vim para adorar-te, Diz. vim para, É o teu louvor. vim para dizer És que meu Deus, és meu Deus, totalmente amável. és totalmente amável, totalmente digno, Tão maravilhoso. tão maravilhoso Para mim. para Eu insisto, mais uma vez, diga. eu vim para adorar-te, vim para, Aleluia. vim para dizer, Adora mesmo. és meu Deus, Oh, glória. és totalmente amável, totalmente digno, Aleluia. tão maravilhoso Para mim. para mim. Levantadas as mãos o mais alto. Pai, nós te adoramos e entregamos a ti nossa completa adoração e devoção. Obrigado a Deus por este momento, obrigado a Deus pela visitação do teu Espírito Santo. Obrigado a Deus pela convicção de que não estamos sozinhos, de que não somos filhos abandonados, que não somos bastardos, nós somos filhos de Deus, e Ele está aqui agora entre nós, em nome de Jesus. Você diga: Senhor, receba meu louvor, receba o meu culto de adoração. Pai, fala comigo em nome de Jesus. Amém. E aplauda o nome do Senhor bem forte. Vai com palmas, Irmandine. Vim para adorar-te com palmas. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer Aleluia. que és meu Deus, és totalmente
diga amém. Glória a Deus. Obrigado até aqui, depois louvamos mais. Vira o vizinho, diga boa noite, meu vizinho. Abençoa esse, aquele e outro. Que bom é estarmos na casa de Deus. Deus abençoe os pequeninos que vão seguindo agora para a escolinha. E sente-se no nome de Cristo, bem-vindo todos à casa de Deus. O Senhor é bom, né, gente? Faço votos de que você esteja vindo à igreja hoje com o coração aberto. Faço votos que o Senhor já tenha visitado o seu coração através dos louvores. Abra a tua Bíblia em Números 21. Hoje é um assunto que nós começamos no domingo passado. Você veio domingo passado? Levante a mão, veio? Que joia! Então, parte do que nós vamos falar aqui na introdução, você então já ouviu no domingo passado. Números 21. Vou resumir aqui os primeiros 5 minutos, talvez 10, o que nós falamos aquele dia, para continuar o assunto hoje. Em Números 21, no verso 6 em diante, diz o seguinte: o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Verso 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Verso 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Vamos relembrar o que já falamos na última semana? Entenda. Houve um tempo em que o povo de Deus estava muito rebelde, muito desobediente. Veja você que o assunto de desobediência e rebeldia não é coisa nova não, isso aí é coisa antiga. Infelizmente não é só hoje que nós encontramos pessoas rebeldes ou desobedientes, isso aí já é coisa antiga. Desde as primeiras páginas, nós estamos aí no livro de Números, um dos primeiros livros da Bíblia, já havia rebeldia, desobediência. O que eles começaram a fazer? A murmurar, começaram a reclamar, começaram a praguejar a Deus, começaram a praguejar o próprio Moisés, que era o líder deles, começaram a reclamar: Senhor, essa vida não está boa, reclamaram de fome, reclamaram disso e daquilo. A caminhada de fato não foi fácil. Deus não nos promete uma caminhada fácil. De fato, gente, se você for parar para ouvir aqui a história de muita gente, talvez vai até te emocionar. Tem gente que tem uma história difícil. Tem gente que está passando, como o salmista Davi dizia, pelo vale da sombra da morte, está passando maus bocados. Só que uma promessa bíblica, desde aquele tempo, é de que mesmo nessa dura caminhada, o Senhor estaria com eles, amém, gente? E é isso que nos alegra. Não é um Deus que nos poupa de todas as circunstâncias, Ele é poderoso para poupar, mas um Deus que mesmo que passemos pela circunstância, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. E você diga graças a Deus. Então esse foi um dos últimos assuntos. Aí o que aconteceu? Por ocasião da rebeldia, o Senhor Deus enviou serpentes venenosas. E essas serpentes venenosas não foi um caso isolado de uma ou duas, não. Foi assim um pandemônio, foi uma epidemia. Um tanto de serpente invadiu o arraial do povo de Deus e saiu picando, envenenando e matando muita gente. Eles perceberam que isso não estava certo, que havia algo estranho. Abro parênteses, é importante a gente estar bem aberto aos acontecimentos. Pode ser até um sinal de Deus para nós. Ao caso deles, aquela manifestação de tanta serpente era um sinal de que Deus estava triste com eles.
era um sinal de que Deus estava aborrecido pela rebeldia. E então eles procuraram Moisés dizendo: Moisés, ore por mim, peça para Deus tirar essas serpentes da nossa cidade, da nossa casa, do nosso arraial. Diga para Deus que nós já entendemos o recado, que nós pecamos. Nós entendemos o recado que nós erramos. Aí o Moisés orou a Deus e o Senhor Deus deu uma resposta para Moisés e para o povo. Faça, aqui eu vou resumindo, né? Faça uma serpente de metal e coloque essa serpente em cima de uma haste. Em outras palavras, coloque num lugar alto. Se alguém for envenenado, quando olhar para a serpente, o veneno não vai ter efeito. É só olhar para essa serpente de metal, que quando você olhar para a serpente, essa que eu estou te mandando fazer, você será vacinado contra o efeito do veneno. Amém, gente? Até aqui não é novo para nós, eu estou resumindo aqui nesses minutos iniciais. Irmãos, vamos pensar agora nos dias de hoje. Há muitas situações que nos tentam envenenar. Há muitas pessoas que foram envenenadas. E infelizmente há pessoas que estão envenenando outras. Não é porque você passou por amargura na vida que você agora precisa ficar amargo. E não é porque você ficou amargo que você agora tem que amargar a vida dos outros. Não, não podemos fazer isso. Mas a ênfase foi: Jesus deu o remédio contra o veneno. Repete isso. Jesus deu o remédio contra o veneno. Da forma que aquela serpente foi levantada, diz a Bíblia lá em João 3, também importa que Jesus seja levantado. Então, resumindo, o levantar daquela serpente de metal representa hoje levantar Jesus, seguir a Jesus. Aí, quando você seguir a Jesus, o veneno, as circunstâncias da vida não vão lhe pecar, não vão te envenenar. Literalmente, você estará vacinado. Amém, gente? Aí veja, prosseguindo, assunto novo. 2 Reis, capítulo 18, agora já é leitura nova. Trata da continuação desse tema. E perceba que funcionou tanto a serpente ardente, que agora eu vou lhe mostrar por esse texto, que eles começaram a falhar, começaram a fazer errado. 2 Reis, capítulo 18, verso 4, diz assim: Ezequias, rei de Judá, tirou os altos, quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia, leia comigo esse trecho, os filhos de Israel perceba, aquela serpente ardente que Deus deu como uma vacina para o povo dele lá atrás, estávamos falando de números, olha quanta história aconteceu de lá para cá, funcionou tanto que o povo começou a idolatrar aquela estátua. Eles até chamaram aquela serpente ardente de Neustã. E começaram então a adorar, idolatrar. Oh, salve Santa Neustã. Oh, meu Deus. Tá certo que ela foi uma vacina para o veneno da serpente. Deus mandou que olhassem para ela e não que adorassem. Entende sim ou não? Lendo de novo para você compreender, olha, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes
dele, vai entendendo. Então, no período do rei Ezequias, ele viu essa barbaridade. Que bom que o Senhor deu uma solução lá atrás ao veneno da serpente, mas ele não autorizou a adoração à serpente. E isso precisamos cuidar, e é a partir daqui que eu emendo para assunto novo. Não vamos desobedecer a Deus. Quanto à adoração, a Bíblia diz que somente a Ele adorarás, somente a Ele prestarás culto. Eu sei que um culto como esse, há muitas pessoas que já são mais antigas na fé, que já aprenderam sobre essa matéria quanto à idolatria. Mas há pessoas que talvez não aprenderam isso ainda. E acredite, Deus não aprecia o ato da idolatria. Somente a Ele adoraremos. E eu vou lhe mostrar mais. Em Atos capítulo 3, traz também uma lição nova para nós no dia de hoje. Atos já é Novo Testamento, avance um tanto. O versículo é o 19. Nesse texto, a Bíblia traz duas palavras-chave que eu quero tratar com os irmãos hoje. É o assunto principal da nossa reunião. Atos 3, versículo 19, que diz bem assim, pegue nota, anote, grife, deixa Deus te usar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de quê, gente? Do refrigério pela presença do Senhor. Vai entendendo? A Bíblia está dizendo que existe para nós um tempo de refrigério. E eu digo para vocês que nós nunca precisamos tanto, ou nunca tivemos tanto necessitado desse refrigério. Não apenas falando de um dia ensolarado, de um dia de bastante intenso calor, e você então pega lá uma água gelada, uma água de coco, ou entra no ambiente refrigerado, e aquilo lhe traz um conforto, uma sensação de bem-estar. Isso já refrigera. Eu estou falando do refrigério da parte de Deus. Amém, gente? Esse aí não tem preço. Existe, pastor, um tempo de refrigério para nós? Claro. Deus quer também refrigerar a tua alma cansada, a tua alma fadigada, a tua alma envenenada, talvez. Mas qual é a regra para que nós possamos viver esse tempo de refrigério? As duas primeiras palavras. Qual é a primeira palavra-chave dessa noite? Arrependei-vos. Qual é a segunda palavra-chave? Convertei-vos. Então, esses dois temas são os principais dessa noite. Palavra número 1, arrependimento. Palavra número 2, conversão. Se você almeja esse tempo de refrigério, se você almeja vencer ao envenenamento de qualquer sorte, você precisa seguir esses dois passos, porque em cima desses dois passos, que tipifica Jesus, aquela serpente de metal tipifica Jesus, com o arrependimento e a conversão, esse refrigério virá. Diga amém, gente? Vamos lá entender o que é arrependimento? Arrependimento é diferente de remorso. Tem gente que não se arrependeu, tem gente que está com remorso. Tem gente que não se arrependeu, tem gente que foi descoberto, que foi pego. É aquela pessoa que foi pego no adultério, é aquela pessoa que foi pego no erro, aí a mulher aperta o cinto e diz, olha meu marido, desse jeito eu vou voltar para cá de mamãe, eu não quero mais saber e tal. Aí o cidadão vem todo cheio de alma chorosa, oh, eu fui fraco, me perdoa, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Arrependimento seria se esse cidadão se fortalecesse em não falhar mais nessa natureza. Porque o arrependimento é para vir junto com a conversão.
A conversão significa mudança de rota, mudança de caminho. Você estava indo nesse sentido, você converteu, você mudou de rota. Isso é conversão. Arrependimento e conversão precisam andar juntos. Nesse exemplo que eu falei de alguém que caiu no adultério, ele não pode agora ficar peca, perdão, peca, perdão, peca, perdão. Aí está brincando com Deus, aí está brincando com o cônjuge, aí está avacalhando com o perdão. E não pode ser assim, pessoal. Já atendi, não foi só um, foram muitos casos de pessoas que realmente estão nessa de pé que volta, e pé que volta, e pé que volta. Deus é amor? Claro que é, mas Deus também aplicará o juízo. Não podemos brincar com Deus. Não podemos cuspir na cara de Jesus nessa de peca e perdão. É como se alguém já tivesse tão mal acostumado que daqui a pouco vai ter até o perdão pré-datado. Senhor, me perdoe pelo pecado de amanhã. Aí virou um falastrão, aí virou bagunça. Abrindo parênteses para você entender a coisa em relação de pai Deus e seus filhos. Outro dia, todos sabem que eu tenho uma mocinha de 3 anos e meio. Outro dia ela precisou ser repreendida, precisamos falar duro, assim não e tal, coisa parecida de pai e filho. E ela então virou e falou com um semblante assim triste: papai, você ainda me ama? Como quem diz, eu fui repreendida, puxou minha orelha, mas ainda tem amor no teu coração por mim? É claro que tem. É a mesma coisa em relação a Deus, meu irmão. Ele não deixou de te amar, mas Ele não quer que a gente avacalhe com a questão do perdão. Nós precisamos nos arrepender e precisamos converter. É o que você verá ao longo da mensagem. 1 Crônicas, capítulo 13, agora é Antigo Testamento, diz uma declaração a respeito da Arca da Aliança. Essa mensagem outro dia, eu até ouvi uma parceira de longa data, Andréa Rocha, apresentar no programa Recado do Coração. Há muito tempo dividimos ali o programa Clipe Hit. Olha o que diz em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo também 13. Quantos entendem até aqui? Diga amém. Sobre o que estamos falando? Estamos falando, emendando com a mensagem do domingo passado, de que há envenenamentos. E o envenenamento chegou no arraial do povo de Deus, chegou no meio do povo crente. E eles conseguiram vencer o veneno olhando para a serpente de metal. Essa serpente de metal representa quem? Jesus. E o que é que nós precisamos fazer hoje? O que seria olhar para a serpente de metal? Seria arrepender e converter, levar a sério a nossa vida com Jesus. Aí o envenenamento não fará efeito na vida de nenhum de nós. 1 Crônicas 13, verso 13, diz assim: pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, leia comigo a seguir, 3 meses em sua casa. Continue lendo. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Falando um pouquinho da história bíblica, a Arca da Aliança não é a de Noé falando para o iniciante na fé, é a Arca da Aliança. Era aquele instrumento em que Deus mandou colocar no Santo dos Santos, era aquele instrumento que representava a própria presença de Deus. O povo de Deus, para onde ia, levava esta arca, que era o sinal de Deus com eles. Esta arca, ela permaneceu na casa de um homem chamado Obed-Edom. E esta arca permaneceu 3 meses. E esse período na casa dele foi um período de muita fartura. Foi um período muito abençoado. Deus abençoou a vida dele, como abençoou tudo quanto ele tinha. Olha a importância de você manter a presença de Deus
perto, de você levar a sua vida cristã a sério. Isso fará de você uma bênção. Amém, gente? Eu não tenho dúvida, como diz a Bíblia, né? Onde há luz, não pode haver trevas. Se a presença de Deus está contigo, pode ter mal olhado, pode ter mandinga, pode ter algum desafeto, pode ter alguém querendo puxar o teu sapato, ou puxar o teu tapete, melhor dizendo, pode ter alguém querendo o teu mal, mas se a presença de Deus está contigo, se Deus é por nós, é a pura verdade. Então esses 3 meses que a arca permaneceu na casa de Obed-edom foi uma bênção. Deus abençoou o ventre da sua mulher e ela concebeu 6 filhos. Deus abençoou a sua plantação e a plantação que era minguada, fraquinha, raleada, começou a produzir com fartura. Foi um período de muita bênção. Vai entendendo? O primeiro nome que eu venho falando essa noite é Obed-edom. Quanto tempo a arca ficou na casa dele, gente? 3 meses. Vamos para um outro texto? Olha o que diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 7. 3 meses ficou na casa de Obed-edom. 1 Samuel, volte algumas páginas e chegue na altura do capítulo 7. A arca também esteve na casa de uma outra pessoa. E essa outra pessoa chama Abinadab. Olha o que diz o livro sagrado. Versículo 2. Vamos direto ao 2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram, leia comigo, até 20 anos. Para aqui um instante. Vamos ver como você está de memória. Vamos ver se você não precisa de memorex. Qual é o primeiro nome que falamos hoje? Obed-edom. Quanto tempo que a arca ficou na casa dele, abençoando ele e a família? 3 meses. Foi um tempo bom. Qual é o segundo personagem de hoje? É o Abinadab. Quanto tempo que a arca ficou na casa dele, ou com ele? Cerca de 20 anos. Matematicamente falando, imagine, 3 meses, 20 anos. Se os 3 meses já foi joia, se os 3 meses já foi bênção, então os 20 anos deve ter sido extraordinário. Os 20 anos então deve ter sido assim maravilhoso, faraônico. Pois não foi. Os 3 meses, relata a Bíblia com uma ênfase muito maior do que os 20 anos em outra parte. E aqui está a nossa lição principal de hoje. Nós não podemos, pessoal, por conta do tempo, talvez tempo de crente, talvez tempo de igreja, talvez tempo em devoção a Deus, em razão disso, pensar que por causa disso nós estamos bem. Saiba você que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é pelo tempo em que se garante estarmos na bênção de Deus. Infelizmente há casos de pessoas que já têm muito tempo, até em uma religião, até em uma congregação, mas ainda não tem valor a arca de Deus para ela. Entende o que eu digo? Sim ou não? Se você continuar a leitura, olha o que diz o verso 2. Então chegaram até 20 anos. Olha o que mais. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então esse período, mesmo tendo a arca consigo, foi um período de lamentação. Ô irmãos, 20 anos a arca consigo, contigo, puxa vida, era para ter sido um tempo de celebração e não de lamentação. E por qual razão eles lamentavam? O profeta Samuel trouxe a resposta. Versículo 3, olha o que diz. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração
vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Olha o que diz na sequência, tem hábito de grifar, grifa isso. E servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Olha o 4. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, que quer dizer deuses, e os Astarotes, e olha, grifa de novo, e serviram, o que diz? Só ao Senhor. Lembra o que falamos lá no começo? De que a serpente de metal, ela era para ser vista e não para ser adorada. Era o antídoto ao veneno da serpente. E o povo começou a adorar, Deus se aborreceu e você já sabe o resto. A mesma coisa que a Bíblia está falando, o povo vivia um momento de adoração a outros deuses. E isso, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não aprova isso, meu irmão. Aqui no texto está dizendo que o Samuel repreendeu aquele povo porque eles tinham a arca, mas não queriam largar o Astarote, o Baalim. É aquela pessoa que de dia é crente e de noite não é crente, ou seja lá o que mais. É o crente Raimundo, como se fala no linguajar crentez, né? É um pé na igreja e é outro pé no mundo. O ter a arca consigo nem sempre quer dizer que a pessoa é de Deus. Nós nunca vivemos um tempo de tamanha facilidade ao acesso ao livro sagrado. A Bíblia Sagrada, já de muitas décadas e décadas de anos, ela tem sido best-seller, tem sido o livro mais vendido por aí. Hoje em dia, existe Bíblia para evangelista, existe Bíblia da mulher, existe Bíblia do jovem, existe Bíblia revista corrigida, revista atualizada, existe Bíblia Thompson, existe Bíblia, oh Jesus, são muitas. Hoje mais cedo eu falava, teve um irmão que me lembrou, pastor, tem também a Bíblia do surfista. É verdade, porque são focos para esse público ou para aquele público, mas é uma Bíblia. Existe Bíblia no tablet, existe Bíblia no celular, existe Bíblia narrada, existe Bíblia na nossa TV. Então entenda onde é que está a nossa mensagem. Nunca se divulgou tanto a mensagem do Evangelho, só que infelizmente nunca se viveu pouco a mensagem do Evangelho. Então, infelizmente, a arca, ela está entre nós. Entende o que eu digo? O acesso à arca, ela está entre nós. Mas não adianta, meu irmão, ter um livro e não viver o que ensina um livro. Não adianta carregar a Bíblia, como se diz no linguajar crentez outra vez, como desodorante debaixo do braço, e não viver o que ele ensina. Não adianta, como alguns têm tradição, de deixar a Bíblia aberta em casa, como se isso fosse trazer uma áurea de maior santidade. Glória a Deus por você ter o livro santo em sua casa. Mas melhor do que ele ficar aberto na sala, enfeitando a estante, é você viver o que ele ensina. Amém, gente? É muito melhor você ler, abrir a Bíblia, abrir o coração. Isso aí faz o Satanás tremer, porque quando você vive o que está escrito aqui, você atrairá bênção para a sua vida e toda a sua família. Essa, sem dúvida, foi uma gritante diferença entre o primeiro personagem e o segundo. Ficou 3 meses de uma parte e aquela primeira parte certamente era mais valorizada, certamente aquela parte tinha um maior respeito ao sagrado, certamente aquela primeira parte assim o fez, e a segunda tornou tão vulgar, tão comum, 20 anos entre eles, tornou muito tradicional. É aquela pessoa que chega na igreja e já perdeu o senso do sagrado. Ela chega na igreja e parece que está ali no Parque das Nações tomando água de coco.
Chega na igreja e vai ver, atende até o celular, estou dando exemplo, pera lá, pelo amor de Jesus, nós estamos aqui em uma reunião com o nosso Senhor. Amém, gente? Estamos diante de Deus, não podemos, me perdoe o palavreado, avacalhar com as coisas santas. É um recado válido a todos nós, mas é sabido, há pessoas como Obed-Edom que dão valor para isso, e há pessoas que, está 20 anos com a arca e aquilo ali já não faz mais diferença. Traduzindo, falando mais claro, fecha a Bíblia ali adiante. O que nós precisamos aprender essa noite não é fazer de conta. Não é o pregador faz de conta que ensina, o membro faz de conta que aprende e a gente faz de conta que vai para o céu. Não podemos viver num mundo de faz de conta. Segundo a Bíblia, de tudo que fazemos aqui, um dia nós prestaremos contas com Deus. E ainda diz a Bíblia, no Evangelho de João 14, 21, coloque na tela para mim, há na Bíblia esse texto que fala sobre o que devemos fazer se amamos a Deus verdadeiramente. Evangelho de João 14, 21, diz assim, olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que diz? Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E o que diz? E eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, poderia ler tanto mais, mas a ênfase da mensagem é essa. E eu me considero um pregador satisfeito se você entendeu isso. A arca, ela está disponível. Não que Deus tenha mudado ou falhado, Ele continua à disposição de todos nós. Ele está inclusive aqui e agora entre nós. Você crê nisso? Você crê? Quem crê, levanta a mão e diga, eu creio. Eu creio, Deus está aqui agora entre nós. Eu creio nisso. Só que não podemos deixar agora o sagrado de qualquer maneira, mas de forma nenhuma. E repito, irmãos, mais do que ter a arca consigo é viver, mais do que ter a Bíblia consigo é praticar, é isso que vai carimbar o seu passaporte para o céu, amém? Aplauda Cristo bem forte, aleluia, é isso que fará toda a diferença. Coloque de pé, por favor. Como eu disse, poderia ler mais, mas eu entendo que você já entendeu a mensagem principal. Essa noite, eu quero pedir a Deus por toda a igreja, por 2 motivos principais. Motivo número 1, pessoa que teve a arca um dia com maior valor, com maior devoção, a arca ainda está consigo, é como uma Bíblia que está empoeirada na estante. Entende o que eu digo? Ela tem a Bíblia, mas está empoeirada na estante. Vai ver, ela tem até várias Bíblias, é de fazer inveja. Ela tem lá um arsenal de Bíblias, já que a Bíblia é uma arma, né? Tem um arsenal de Bíblias, mas não vive nada do que está escrito ali. E é esse o prejuízo da fé cristã. É melhor a gente viver do que ficar apenas de fachada ou de faz de conta. E uma vida na presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus com a gente faz toda a diferença, como fez na casa e na vida de Obed-Edom. Amém, gente? A oração será de 2 naturezas. A primeira oração, irmão Binho, lembra da conversão? Lembra dessa canção? Eu vou me arriscar a puxar aí com vocês. A primeira questão é quem ainda tem a arca, mas ela perdeu o valor. Traduzindo, é aquele que já não está bem com Deus. É aquele que diz, pastor, eu estou precisando de uma renovação, eu estou precisando de ajuda, eu quero de volta a arca, a presença do Espírito Santo comigo. Essa é uma primeira parte. E uma segunda parte é aquele que nunca teve, talvez no sistema religioso já está. Talvez na liturgia, no regime de uma religião já está, mas aquela vivência com Deus ainda não teve. E eu creio que Deus está usando esta noite para nos abençoar. Amém, gente?
Eu sei que não permitirá todos vir à frente, mas eu quero chamar principalmente esses dois grupos. Alguém que diz: pastor, eu não me sinto legal, eu não me sinto perto de Deus, eu quero uma renovação. E um segundo grupo, pessoa que diz: pastor, essa noite, se eu ainda não dei esse passo de vitória, de levar minha fé cristã a sério, pois essa noite eu faço isso. Entrego a minha vida publicamente a Jesus. Caminhe à frente, mas não se demore, porque eu sei que o Senhor já tocou corações, e eu sei que Ele está tratando conosco. São dois grupos, e não tem de pedir bênção para vizinho A e vizinho B, é algo assim entre você e Deus. Você que diz: pastor, olha, sinceramente, para mim eu não quero ter a arca só de fachada, eu não quero ter nome de crente e não levar a minha vida cristã ali à linha, à risca. Eu vou lhe ajudar em nome de Jesus. E se algum pecado tem te afastado de Deus, eu tenho autoridade em Cristo, do ministério da reconciliação. Pedi a Deus para perdoar o seu pecado e pedi a Deus para lhe fazer uma nova criatura. Amém, gente? Deus é bom. E Mumbinho, vamos louvar a Deus? Essa canção, os demais louve e não disperse, adore ao nome do Senhor. Essa é das antigas, olha que bonito. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mar do céu Ele desceu, mas do céu Ele desceu, e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Toda a igreja louve. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Olha que bonita essa estrofe. Eu ouvia falar, eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu. O refrão toda a igreja conhece, cante. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos. Isso é bonito, hein? E agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti, mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, toda a igreja. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigar. Toda a igreja orando. Olha que atmosfera linda.
Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. De novo essa parte, olha que lindo. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nó. Cante mesmo, deixa a tua alma se entregar ao eterno. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Feche os olhos todos, principalmente esses meus irmãos aqui adiante do altar. Ó Deus querido, ó Senhor nosso, esse tema é tão importante e sagrado. É um tema importante. Há pessoas que desdenham a arca, e é claro que não terão os mesmos resultados. E aqui, ó Deus, adiante do teu altar, chamei, ó Pai, esses dois grupos. Um grupo que porventura, meu Senhor, precisa de uma renovação em Ti. Que porventura, meu Deus, pelos problemas da vida ou pelo envenenamento da serpente, perderam, Senhor, a vida cristã. E eu peço, ó Deus, por esses meus irmãos, se há pecado, perdoa, Senhor. Se há, meu Deus, alguma coisa que nos afasta do Senhor, perdoa-nos, Senhor. Lava-nos por inteiro, lava-nos por completo, Senhor. Purifica-nos. E mesmo aquele que para trás ficou do lugar que estava, peça a Deus, seja o momento agora de pedido: Senhor, lava-me de todo pecado, de toda transgressão. Purifica-me, Senhor. Eu quero a Tua presença bem perto de mim. Eu quero ter a Tua companhia, Senhor. Eu preciso da Tua companhia, não só para fazer de conta, mas uma vida santa aos Teus pés. Aleluia. Deus vai te ouvindo, meu irmão. Deus vai te ouvindo, minha irmã. Pode agora, debaixo dessa condução linda do Espírito Santo, pode ir falando com Ele agora e dizendo: Senhor, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo, mas eu estou de volta, Senhor. Eu aqui estou em Tua casa, eu aqui estou em Tua presença. E aqueles, ó Deus, que hoje, debaixo do mover do Espírito Santo, tomam essa decisão pública a Ti, Senhor. E eu quero, ó Deus, restaura a vida de cada irmão meu, e como ministro do Evangelho, tendo o ministério da reconciliação, eu peço, ó Deus, que este meu irmão seja reconciliado contigo, Pai, seja reconciliado com a Tua presença. Perdoa-lhes os pecados, zera os seus pecados, Senhor, e escreva o nome desse meu irmão no livro da vida. E é um ato público aqui agora, porque não temos constrangimento e vergonha de carregar a arca do Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, igreja de Jesus. Levarmos a arca do Senhor em nosso coração, termos a presença do Senhor conosco. Aleluia. Dedique este minuto agora de devoção e adoração ao Eterno. Vamos juntos. E por que não ser batizado no Espírito Santo? E por que não ser revestido agora do poder de Deus? E por que não agora você ser selado com o Espírito Santo da promessa?
Rebaramando, Halamalai, Shoriandelere, Oreremandolere Malamado, toda igreja, Berebaramalá, Rebaramana, Lolalama, águas mais profundas, mais profundas, mais profundas, Lobe, Shuriandelere, Aramalabado, aleluia, aleluia, aleluia. Glorificamos o teu nome, glorificamos a tua presença, Senhor. Oh, meu Rei, queremos não apenas ter a arca, mas queremos ter o Deus da arca, queremos ter a sua presença manifesta entre nós, Senhor. Descortina os céus aqui agora para o teu povo, ó Deus. Descortina os céus para a tua igreja. Borebalamandô, Rimadolea, aleluia. Deus é bom e nós engrandecemos o teu santo nome. Pai, guarda o teu filho nos teus pavilhões secretos. O maligno perdeu esse e aquele irmão, porque agora nós levamos cada dia mais firmes esse comprometimento com o Senhor, esse aliançar contigo, ó Pai. Operando o Senhor, quem impedirá? Tua vida guardada, protegida por Deus. Toda igreja levanta a mão e diga: Senhor, eu te agradeço. Diga: eu quero sim, cada dia mais, ter experiências com o Senhor. E quero sim uma vida de maior intimidade, profundidade com o Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, e toda a igreja aplauda o nome do Senhor bem forte. Aleluia! Obrigado, Senhor, seu nome seja louvado. Amém?